Eu vou apresentar para você os profissionais da elite dos dados. Alguns deles você pode até ter ouvido falar, mas eu tenho certeza que os outros são totalmente desconhecidos para você, pois mesmo os profissionais que trabalham com TI nunca ouviram falar deles. Quem são eles? Quem são os magos por trás da revolução dos dados que vivemos? E o que exatamente cada um faz? No mundo imerso em tantas informações geradas pelas pessoas e armazenadas pelas empresas, os dados são um novo ouro. Mas como esse ouro ele é extraído, refinado, transformado em joias de informação? Bem, existem profissionais especializados para cada uma dessas etapas. Nos anos 80 e início dos anos 90, as empresas operavam em um ambiente de negócio mais tradicional. A tomada de decisão era baseada principalmente na intuição, experiência e observações diretas. Os dados eram coletados manualmente, muitas vezes em papel, armazenados em arquivos físicos dentro de armários de metal. Com a digitalização e a globalização acelerando, o volume de dados começou a crescer exponencialmente. As empresas elas perceberam que estavam sentadas em um tesouro de informações, mas não tinham nem as habilidades e nem as ferramentas para poder extrair insights desses valiosos dados. Inicialmente, muitas empresas elas hesitaram em mudar os seus métodos tradicionais de trabalhar, pois a ideia de depender de tecnologia e dados para tomar decisões parecia muito arriscada, já que era desconhecida por muitos. Além disso, as ferramentas de análise de dados iniciais eram rudimentares, não eram muito amigáveis para o usuário final. Com o desenvolvimento da tecnologia, surgiram as primeiras ferramentas de Business Intelligence, famoso BI, que eram softwares como o Cognos e o Business Objects, que foram os pioneiros, oferecendo às empresas a capacidade de visualizar e analisar seus dados de maneira mais eficiente. Além disso, as empresas elas começaram a ver o valor real de analisar dados. A tomada de decisão baseada em dados tornou-se uma vantagem competitiva. As empresas que adotaram essas ferramentas começaram a superar aquelas que ainda confiavam apenas na intuição de seus profissionais mais experientes. E as empresas disruptivas começaram a nascer em vários mercados. Enquanto as empresas elas começavam a adotar ferramentas de BI, surgiu a necessidade de profissionais que fossem especializados para gerenciar e interpretar esses dados, além de usar essas ferramentas. Surge então o papel do analista de BI. No início, esse profissional enfrentou muitos desafios, como por exemplo a resistência de departamentos mais tradicionais que queriam continuar tomando as decisões do seu modo. Com o tempo, o BI ele começou também a evoluir e a incorporar novos tipos de análises, como análises preditivas e prescritivas, para conseguir gerar relatórios e recomendações de ações para os tomadores de decisão da empresa. Essa nova onda de análises, relatórios e insights feitos pelo analista de BI eram atualizados manualmente, o que acabou gerando um enorme problema. Quanto mais o analista de BI gerava relatórios e análises, mais trabalho manual ele gerava para si mesmo, chegando ao ponto de passar a maior parte do tempo atualizando relatórios e dando manutenção em métricas da empresa, ao invés de continuar gerando valor com as suas análises. Sabe qual foi a saída que o analista de BI encontrou para esse problema? No final dos anos 90 e início dos anos 2000, o analista de BI já estava estabelecido nas empresas, transformando dados brutos em visualizações compreensíveis, porém de maneira manual. Além disso, as decisões ainda eram geradas parte baseadas em relatórios e dashboards estáticos, com uma análise mais superficial dos dados. Com a explosão da internet e o crescimento da digitalização ainda mais, o volume, a variedade e a velocidade dos dados aumentaram exponencialmente, dando origem à era do Big Data. As empresas começaram a perceber que, além de visualizar os dados, precisavam entender e interpretar tendências, padrões e anomalias mais complexas. Muitas empresas hesitaram em mergulhar profundamente na análise de dados. A complexidade e a necessidade de ferramentas técnicas avançadas parecia desafiador. Além disso, muitos acreditavam que os insights do BI tradicional já eram suficientes. Com o desenvolvimento de ferramentas analíticas mais avançadas e linguagens de programação como Python e R, por exemplo, surgiu a capacidade de analisar dados de maneira mais profunda e significativa. Essas ferramentas permitiram a análise de grandes conjuntos de dados e a realização de análises estatísticas mais complexas. Surge então o profissional que seria conhecido como o analista de dados. O analista de dados, diferente do analista de BI, teve que mergulhar em programação e estatística como suas principais ferramentas. Entre as tarefas, ele enfrentava desafios de limpeza, preparação dos dados, integração de fontes de diversas áreas e constante atualização de relatórios e indicadores de negócio. As empresas que incorporavam a análise de dados em sua estratégia começaram a colher os benefícios, em termos de eficiência operacional, satisfação do cliente e crescimento de receita, pois o papel
do analista de dados foi fundamental para trazer clareza aos processos de trabalho que precisavam ser otimizados, aos indicadores de controle do negócio e também a novas oportunidades de produtos e iniciativas para as empresas. O seu trabalho tornou-se um pilar central na tomada de decisão orientada por dados. Com o analista de dados agora firmemente estabelecido, o foco mudou para a automação, IA e aprendizado de máquina. O profissional que atuava como analista de dados teve de se adaptar novamente, integrando novas técnicas e ferramentas na sua caixa de ferramentas. O que aconteceu em seguida era algo que ninguém esperava. No início dos anos 2000, a análise de dados estava ganhando tração. Os analistas de dados estavam ajudando as empresas a entenderem os seus dados, mas a maioria das análises ainda eram reativas, e focadas em analisar os dados do passado. Com a explosão do Big Data e a disponibilidade de uma quantidade enorme de dados, surgiu a necessidade de não apenas entender, mas também prever e otimizar o futuro com base nesses dados. Muitas empresas estavam céticas quanto à viabilidade de prever o futuro, usando séries históricas dos seus dados, e a ideia também de usar algoritmos mais complexos e modelos estatísticos parecia distante e inacessível para muitos, já que somente os acadêmicos que eram capazes de entender e aplicar essas técnicas. As primeiras ferramentas e plataformas de aprendizado de máquina começaram a surgir, tornando a ciência de dados mais acessível. Linguagens de programação como Python e R, juntamente com bibliotecas como TensorFlow, Scikit-learn, pavimentaram o caminho para análises mais avançadas. As empresas pioneiras que adotaram a ciência de dados começaram a ver resultados impressionantes. Previsões precisas, recomendações personalizadas e otimizações em tempo real tornaram-se possíveis. Os primeiros cientistas de dados enfrentaram desafios significativos. Dados desorganizados, falta de ferramentas sofisticadas, ceticismo organizacional estavam entre esses obstáculos. No entanto, com o tempo, eles provaram seu valor e a distinção entre analista de dados e cientista de dados tornou-se mais clara. Enquanto os analistas focavam principalmente em responder perguntas de negócio, interpretando os dados históricos, os cientistas de dados mergulhavam profundamente no entendimento dos comportamentos dos clientes para conseguir treinar algoritmos capazes de prever ações futuras desses mesmos clientes. A ciência de dados provou ser uma revolução. As empresas equipadas com equipes de cientistas de dados começaram a superar a concorrência, oferecendo experiências do cliente superiores e otimizando operações e preços de produtos. Hoje, a ciência de dados é vista como uma área super valiosa em muitas organizações. Elas não apenas oferecem insights, mas também estratégias orientadas por dados, garantindo que as empresas estejam sempre à frente em suas ações. Em pouco tempo, as empresas que utilizam a ciência de dados para tomar decisões se tornaram líderes de seus mercados. O rápido crescimento do analista e do cientista de dados também foi o motivo da desaceleração da produtividade desses mesmos profissionais. Os dados eram frequentemente armazenados em silos, em formatos variados, e a integração era sempre um desafio. Com o aumento do volume de dados armazenados, ficou claro que simplesmente ter dados não era suficiente. Era necessário processar, armazenar e acessar esses dados de maneira eficiente para poder extrair o máximo de valor deles. Muitas empresas relutaram em investir em infraestrutura dos dados. A complexidade e os custos associados pareciam proibitivos e havia também uma falta de compreensão do retorno sobre o investimento dessas ações, principalmente em relação à produtividade dos profissionais da área de dados. As primeiras tecnologias de processamento de dados massivo começaram a chegar no mercado de trabalho, como o famoso Hadoop e o Spark. Essas ferramentas prometiam a capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados tão rapidamente que os profissionais de negócio tomariam decisões em tempo real. As empresas que adotaram essas novas tecnologias começaram a ver vantagens competitivas. No entanto, a complexidade desses novos processos e o surgimento de novas ferramentas exigiu um novo tipo de profissional especializado, o engenheiro de dados. Os primeiros engenheiros de dados tiveram que construir sistemas do zero, garantir a integridade dos dados e lidar com volumes de dados em constante crescimento. Ao mesmo tempo, se tornaram um suporte crucial para os cientistas e analistas de dados, que passaram a acessar dados limpos e já processados, retomando a sua produtividade. Com o retorno da máxima produtividade dos cientistas de dados, mais algoritmos começaram a ser treinados e alguns deles com a necessidade de fornecer uma resposta em tempo real. Essa demanda acabou sendo assumida pelos engenheiros de dados, que tiveram que inovar rapidamente, passando a construir sistemas de streaming e arquiteturas escaláveis, dando origem a uma das profissões mais fascinantes
do momento. No início dos anos 2010, a ciência de dados e o aprendizado de máquina estavam ganhando popularidade. As empresas começaram a experimentar modelos de aprendizado de máquina, porém, esses algoritmos eles ainda permaneciam em ambientes de desenvolvimento e experimentação. Era necessário dar o próximo passo, levar esses modelos do ambiente de desenvolvimento para um ambiente de produção, onde poderiam fornecer valor real aos usuários e clientes. A implementação desses algoritmos num novo ambiente era vista como complexa, arriscada e com alto custo. Além disso, havia uma lacuna de habilidades dos engenheiros de dados para criar ambientes com alto volume de acesso. Com várias grandes empresas enfrentando o mesmo cenário, surgem as primeiras ferramentas de plataformas dedicadas à implementação de modelos de machine learning, como TensorFlow, TFX e MLflow. Essas ferramentas prometiam facilitar a transição dos modelos para a produção. As empresas que deram o salto e começaram a implementar modelos em produção viram resultados impressionantes. No entanto, ficou claro que a implementação de modelos exigia um conjunto de habilidades que eram diferentes daquelas características dos engenheiros de dados. Surge então a figura do engenheiro de machine learning. Enquanto os engenheiros de dados se concentravam na infraestrutura dos dados, os engenheiros de machine learning focavam no desenvolver a infraestrutura dos algoritmos, otimizando os modelos, versionando e monitorando suas previsões. Com modelos de ML rodando eficientemente em produção, graças à dedicação desse novo profissional, as empresas começaram a usar personalizações, recomendações e automações baseado em machine learning para entender melhor seus clientes. Hoje, o engenheiro de machine learning é uma peça-chave na estratégia de dados de qualquer empresa. Eles garantem que os modelos não apenas funcionem, mas também sejam otimizados, monitorados e atualizados conforme necessário. Equipados com ferramentas avançadas e uma profunda compreensão dos desafios de ML, os engenheiros de machine learning garantem que as empresas possam extrair o máximo valor de seus algoritmos. As empresas já estavam bem estabelecidas no uso de dados para tomar essas decisões. Os engenheiros de dados estavam ocupados, construindo as infraestruturas robustas, os analistas de dados mergulhavam profundamente nas análises, enquanto os cientistas de dados produziam algoritmos preditivos, recomendações e personalizações. E os engenheiros de machine learning desenvolviam plataformas para garantir a entrega das previsões desses algoritmos, seja feita rapidamente e, obviamente, em grande escala. Com o aumento da complexidade e da demanda por análises mais sofisticadas, surgiu a necessidade de uma ponte entre a engenharia de dados e a análise de dados. As empresas precisavam de alguém que pudesse modelar e transformar os dados de forma mais eficiente para realizar uma análise. Inicialmente, muitas empresas atribuíram essa função de organização e modelagem dos dados aos engenheiros de dados. No entanto, isso sobrecarregou esse profissional, dado a complexidade da modelagem dimensional. Como a grande maioria das empresas elas estavam passando pelo mesmo desafio, ferramentas como o dbt ou Data Build Tool começaram a surgir, oferecendo uma solução para modelagem e transformação de dados em escala. As empresas que adotavam essas novas ferramentas e práticas começaram a ver uma distinção clara entre os engenheiros de dados e os engenheiros de análise. Surge então um novo profissional chamado engenheiro analítico ou Analytics Engineering. Os primeiros Analytics Engineers enfrentavam resistência. Eles tiveram que justificar seu papel, demonstrar o valor de uma modelagem de dados bem feita e sofisticada e como acelerar as análises e a criação de valor para o negócio através delas. Com o tempo ficou claro que o Analytics Engineering não estava apenas modelando dados, mas também garantindo que as métricas e as análises elas fossem consistentes, confiáveis e escaláveis. O Analytics Engineering tornou-se o guardião da verdade absoluta nas empresas. E hoje, esse profissional ele é reconhecido como uma disciplina distinta, mas complementar à engenharia de dados. Eles garantem que os dados não apenas existam, mas também sejam modelados e transformados de forma que possam ser facilmente consumidos e analisados por qualquer pessoa da empresa. Os heróis por trás da revolução dos dados, elas trabalham juntos e de forma complementar, como peças de um quebra-cabeça, para transformar dados brutos em informação valiosa para o negócio. Agora, com a chegada das inteligências artificiais no mercado de trabalho, qual será o próximo passo da área de dados? As IAs também vão substituir esses profissionais? Será que ainda dá tempo? Será que ainda vale a pena entrar nesse mercado?